Galera, beleza? Bom demais, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renato. Hoje trazendo mais uma indicação para vocês de uma baita leitura e dessa vez de um clássico. Um clássico que foi publicado em uma das principais revistas do segmento underground norte-americano, os quadrinhos independentes, que foi a revista Love and Rockets, que conta na sua grande maioria das histórias feitas pelos irmãos o Gilbert Hernandes, que tem todo o seu enredo envolto na fictícia cidade de Palomar, uma história que tem toda uma pegada com reviravoltas, cultura latina. É praticamente um novelão mexicano adaptado em quadrinhos, cara, mas com um pouco mais de ousadia, assim. Eu tenho algumas edições, em breve devo trazer um review para vocês. E a outra parte da revista era a série Loucas, do irmão dele, o Jaime Hernandes. E é dessa edição que eu vou estar falando hoje, um dos quadrinhos mais influentes dos anos 80, que é Meg a Mecânica, uma edição que mistura uma história com a pegada punk rock, slice of life, ficção científica, com aquele toque latino que os irmãos Hernandes conseguem colocar nas suas obras. E nessa aqui vamos conhecer o trabalho da outra metade da Love and Rocks, que é o Jaime Hernandes. A série Loucas, ela foi publicada pela primeira vez em 1981. E nessa edição sai compilada todas as histórias que saíram entre 1981 e 1989 na revista. E aqui nós somos apresentados a Margarita Cascarillo, mais conhecido como Meg, que é uma jovem mecânica que ela é capaz de consertar qualquer coisa, carros, robôs, naves alienígenas. Então, já mostra aqui também, e ela tem as suas melhores amigas, assim, seu ciclo de amizade, que é a Hopper, sua melhor amiga. Tem a Penny Century, que é uma jovem também que sonha ser aspirante a uma super heroína, que tem todo esse desejo. E uma gótica antissocial, Easy. Elas vivem num bairro latino chamado Hoppers 13, em Los Angeles. E essa história aqui, galera, ela é simplesmente brilhante. Aqui nós vemos um slice of life mostrando o crescimento dessas personagens, a evolução dela através dos anos, temperado com esse toque de ficção científica, de punk rock, toda essa pegada. Aqui já mostrando um pouco da arte para vocês. Aqui a edição tem um prefácio escrito pela Cris Siqueira. E aqui começa a história. São várias histórias curtas compiladas. A gente vê a história de como a Meg e suas amigas vão passando, evoluindo através dos anos, as suas mudanças, tanto de comportamento quanto física. A Meg, com o passar dos anos, vai se tornando uma menina mais gordinha, assim, mas não menos sedutora. E a história, galera, ela trabalha com coisas do cotidiano, cara, e mostra, assim, personagens femininas fortes, sem ser forçado, numa época em que fala tanto de empoderamento feminino, essas coisas assim, cara, e realmente a mulher tem que ter seu espaço na sociedade. O Jaime Hernandes soube trabalhar com isso, mas de uma forma leve, divertida, criando personagens fortes sem ser forçada. Aqui em nenhum momento ele impõe pauta nenhuma. Ele quer apenas contar boas histórias, boas e divertidas histórias. Tem muito humor também nessa série. E olha
o traço do Jaime. Tanto ele quanto o Gilbert, seu irmão, que é o criador da série Palomar, cara, são excelentes quadrinistas, têm artes exuberantes. Aqui Penny Century, uma das amigas da Maggie que tem o sonho de ser heroína, fica tendo esses devaneios. E galera, esse quadrinho aqui, ele conta com capa cartão com orelhas. O papel é o offset preto e branco, são 280 páginas. É um calhamaçozinho, cara, mas um quadrinho tão gostoso de ler, cara. Apesar que algumas partes são um pouco mais cadenciadas, requer uma leitura um pouco mais aprofundada, mas a obra em si, ela tem uma dinâmica muito boa, cara. Roteiro redondinho, a arte exuberante, a história flui de um modo legal, apesar, como eu falei, tem partes assim que requer mais atenção. E aqui nós vemos toda a genialidade do Jaime Hernandes, trazendo até algumas críticas sociais, mas não de forma assim forçada também, como ele falou na entrevista, que ele não interessa para ele colocar opiniões políticas nas suas histórias, apesar da gente saber que a editora que lançou a Veneta tem um posicionamento mais à esquerda, mas algo que não me incomoda, porque a editora lança trabalhos excelentes. E, como eu falei, apesar de eu ter uma visão política própria, é algo que eu não fico impondo, cara. E aqui no canal tem espaço para editoras de todos os espectros. Então, se o material é bom, vai aparecer aqui. E essa edição aqui, Mega Mecânica, é um clássico absoluto. Se você torce o nariz para a Veneta por causa de ideologia, está perdendo uma obra-prima. Tanto ela quanto as obras de Palomar, que também é uma série mais longa. Acho que já saíram 5 ou 6 volumes, se eu não me engano, da série. E essa aqui, galera, para quem gosta de quadrinhos underground, tem tudo para se esbaldar nessa obra, que foi lançado originalmente no exterior pela Fantagraphics. Fantagraphics, que é praticamente a casa do underground norte-americano, com várias séries assim alternativas saem pela editora, como além da Love and Rockets, sai o material do Daniel Close, do Noah Van Sciver, que eu já trouxe review aqui. Então, se tem o selinho Fantagraphics, já vale a pena dar uma conferida. E aqui a Veneta trouxe pra gente em 2023 essa obra. Como eu falei, essa edição ela tem alguns pontos assim para se prestar atenção. Por exemplo, algumas partes que eu falei que o texto é mais carregado, e também algumas referências culturais que requer uma segunda leitura, uma pesquisa. Mas nada que atrapalhe a obra assim, cara. É uma obra 9, de uma escala até 10, uma obra 9,5, cara, e todo fã de quadrinho, toda pessoa que gosta, principalmente também de conhecer a história dos quadrinhos, ver obras seminais do estilo, precisa ler esse material. Mostrando mais um pouco da arte para vocês, que, cara, você fica babando vendo essas artes do Jaime Hernandes. Muitos personagens carismáticos também, cara, você acaba se interessando em conhecer um pouquinho de cada um. Aqui nessa página, inclusive, tem aqui o elenco, todos os personagens que fazem parte da série Loucas, assim como se fosse
um cast de série. Tem essas artes assim, essas pin-ups. É uma obra, como eu falei, galera, atemporal. Foi lançada como, nos anos 80, mas se mantém atual até hoje. Apesar do início parecer datado, mas a forma que a história flui, ela te pega, te prende. E espero que a Veneta traga mais materiais dessa série, principalmente também mais materiais do Jaime Hernandes. E longa vida a Love and Rockets. E mais uma vez indicando para vocês Mega Mecânica e também os outros títulos da série de Palomar do Gilbert Hernandes. Vocês podem comprar sem medo. Então é isso, galera, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço para vocês darem uma oportunidade ao canal, se inscrevam, deixem o like, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força, Deus abençoe e até a próxima.